Boa tarde a todos. Nós somos o quarto grupo e nós vamos falar sobre acessibilidade a serviço público, direito de igualdade. Para início de tudo, nós temos que praticar a inclusão. O que o autor vem nos dizer? Que a inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos corações. Qual o conceito de deficiência? De acordo com o artigo 3º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Nós temos a deficiência permanente, que é aquela que ocorre ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter possibilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Nós temos a incapacidade, que é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Caminhos históricos sobre a inclusão social. Aspectos legais. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, Lei número 10.048, do ano de 2000, dá prioridade e atendimento às pessoas com deficiência e dá outras providências. Lei número 10.098, do ano de 2000, ela estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. O Decreto de número 5.296, do ano de 2004, regulamenta as leis número 10.048, do ano de 2000, e a lei 10.098, também do ano de 2000, que dá prioridade e atendimento às pessoas com deficiência e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade e dá outras providências. O Decreto número 7.612, de 2011, institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite. A Portaria Interministerial número 31, de 2012, dispõe sobre o limite de renda mensal para enquadramento como beneficiário do financiamento para aquisição por pessoa física de bens e serviços de tecnologia assistiva destinados às pessoas com deficiência e sobre o rol de bens e serviços passíveis de financiamento com critério subvencionado para tal finalidade. Quais são as principais barreiras que precisam ser eliminadas? Atitudinal, preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações que marginalizam e excluem as pessoas com deficiência. Arquitetônica, obstáculos que impedem o acesso e uso dos ambientes, espaços e equipamentos de uso individual ou coletivo. Temos um exemplo bem prático aí dos transportes coletivos. Comunicacional, obstáculos que impedem a comunicação interpessoal, a leitura e a produção escrita por parte da pessoa com deficiência ou com necessidade educacional específica. Metodológica, métodos e técnicas pedagógicas de estudo de trabalho, de ação comunitária e de educação não formal que impedem a pessoa com deficiência ou necessidade educacional específica de aprender. Programática, obstáculos invisíveis em políticas públicas, legislação e nas normas e regulamentos institucionais que contribuem para o processo de segregação e inclusão das pessoas com deficiência e necessidades educacionais específicas. Bom, nós vimos aí um aparato sobre os aspectos legais, quais as leis que existem para dar mais acessibilidade para as pessoas com deficiência. E é importante lembrar que é um pouco relacionado à questão do mercado de trabalho. É obrigatório que toda empresa que tenha mais de 100 funcionários, que 3% seja reservado para deficientes. E também é importante lembrar que a gente sabe que existem as leis, mas também eu acredito que todo mundo esteja ciente que muitas dessas leis, na prática, não funcionam de verdade. A gente vê aí a luta diária, que as pessoas com deficiências travam, né, contra a sociedade, contra preconceitos, contra a falta de inclusão.
A gente vê nessas aulas de Libras, a gente tem conhecido um pouco mais como como é a inclusão de uma criança surda em uma escola, né? Muitas vezes não tem nenhum profissional que possa atender aquela criança, que possa ajudar aquela criança no processo de ensino dela. Então, no nosso país, ele é realmente deficiente nessas questões de inclusão social e também em questões de acessibilidade a serviços públicos. E aqui estão nossas referências. Obrigada a todos pela atenção e estamos abertos a discutir um pouco mais sobre o tema ou, se tiverem alguma dúvida, que a gente possa esclarecer. Obrigada.